Esse é o programa Apostila. Meu nome é Fabrício Belzan, sou professor de Direito do Consumidor da Rede de Ensino Telepresencial LFG. Vamos trabalhar com o direito do consumidor, mais precisamente com o tema relação jurídica de consumo. O nosso trabalho, na aula de hoje, contará com a participação especial de alunos da Unicesp e também de alunos via web do Instituto Viana Júnior. Primeiro vamos conhecer um pouco os alunos da Unicesp. Por favor, seu nome, colega, o ano que você está e também as suas pretensões no mundo jurídico. Meu nome é Douglas, no quarto semestre do curso, né? E pretendo, quando eu terminar, fazer o concurso na área jurídica mesmo, mas ainda não defini uma carreira. Que maravilha! Com certeza o direito do consumidor fará parte desse seu trabalho. E a colega, qual é o seu nome? Meu nome é Geórgia, também estou no quarto semestre e o meu objetivo também é fazer o concurso para a área jurídica. E direito do consumidor ainda não conheceram no quarto semestre? Não. Que maravilha. Primeiro contato, então. É o primeiro contato. Maravilha. O colega, por favor? Meu nome é Joaquim Antônio Cardoso da Silva, eu estou no primeiro semestre de Direito na Unicesp e pretendo fazer o curso e também me especializar na área criminal. Que maravilha. A colega aqui, por favor, seu nome? Meu nome é Josilene Nascimento, eu estou no terceiro semestre. Na verdade, a minha pretensão é aprimorar o meu conhecimento, que eu já tenho graduação anterior, já sou funcionária pública, mas também pretendo melhorar a questão do funcionalismo público na área jurídica. Que maravilha. E a colega? Meu nome é Selmara. Atualmente eu faço parte da equipe da coordenação do Unicesp e também atuo como professora em várias disciplinas. Que maravilha. Sejam bem-vindos os colegas aqui em nossos estúdios e também vamos dar umas boas-vindas especiais ao pessoal lá de Juiz de Fora, Instituto Viana Júnior. Tudo bem com vocês? Como estão? Oi, tudo bem? Maravilha. Vocês cursam qual semestre? Somos alunos do quinto ano. Que maravilha. Já tiveram, então, ou estão tendo o direito do consumidor? Isso, estamos tendo. Que maravilha. Vai ser um prazer também participar do programa com vocês aí em Juiz de Fora. Bom, meus caros, conforme dito, tema da aula de hoje, relação jurídica de consumo. O que nós vamos estudar neste tema? Os conceitos de direito do consumidor que estão no Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, o conceito de fornecedor, conceito de produto e também de serviço. E, claro, as principais repercussões sobre esse tema. Vou tentar nessa aula, meus caros, neste pequeno encontro, resumir as principais questões e discussões sobre o tema para trabalharmos no final com um quiz para saber se realmente os conhecimentos foram afixados por cada um dos senhores e das senhoras. Tudo bem? Maravilha? Partimos do conceito de consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe um conceito em sentido estrito de consumidor, lá no artigo 2º caput, e também ele trouxe alguns conceitos de consumidor, mais precisamente 3 conceitos de consumidor por equiparação. Em sentido estrito, qual seria o conceito de consumidor em sentido estrito nos termos do Código de Defesa do Consumidor? Para o CDC, consumidor em sentido estrito é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou serviço como destinatário final. Isso mesmo, toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou serviço como destinatário final. A primeira repercussão que nós encontramos a respeito deste conceito é saber, Fabrício, o que seria um consumidor destinatário final? Porque pessoa física como consumidora, pessoa jurídica como consumidora, eu até consigo enxergar mais o que seria o tal do consumidor destinatário final. Bom, meus caros, 2 correntes surgiram para a definição de consumidor destinatário final. Uma corrente finalista, que traz um conceito mais restrito de consumidor, ou seja, consumidor destinatário final para essa corrente finalista é aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço para o consumo próprio ou de sua família. Isso mesmo. Para essa corrente finalista, que nós temos um conceito mais restrito de consumidor,
consumidor se resume àquele que utiliza ou adquire um produto ou serviço para o consumo próprio ou da família dele. Ou seja, para essa primeira corrente, o empresário, o profissional que desempenha de alguma forma uma atividade no mercado de consumo, o empresário, a pessoa jurídica, para essa primeira corrente, jamais pode ser considerado um consumidor. Por que não pode ser considerado consumidor o empresário ou a pessoa jurídica, meus caros? Porque não tem a vulnerabilidade. Quando a gente fala em empresário, quando a gente fala numa pessoa jurídica, numa relação, a gente não encontra a fraqueza, a vulnerabilidade que é o enfoque principal do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, quando resolve proteger alguém, ele protege quem? A parte mais fraca da relação jurídica, que é exatamente a figura do consumidor. Portanto, primeira corrente, corrente finalista, consumidor é o que adquire para o consumo próprio ou de sua família. O empresário ou a pessoa jurídica, neste primeiro conceito, estariam fora desse conceito de consumidor. Bom, outra corrente, a segunda corrente que surgiu para definir consumidor destinatário final foi a corrente maximalista. E como o próprio nome diz, corrente maximalista traz um conceito mais amplo de consumidor. O que seria, portanto, esse consumidor na visão da corrente maximalista? Consumidor é aquele que retira o produto ou serviço do mercado de consumo. Ponto final. Retirou o produto ou serviço do mercado de consumo, será considerado consumidor. Qualquer que seja a finalidade deste que tirou o produto ou serviço do mercado de consumo, ele será considerado consumidor. Claro, meus caros, que não vale a revenda. Aquele que retira um produto ou serviço para revender, nem para a corrente maximalista, ele pode ser considerado um consumidor. Mas, se ele retira o produto ou serviço e esse produto ou serviço integra a sua cadeia produtiva, ele pode, sem problema algum, ser considerado consumidor. Então, é o exemplo de alguém que compra lã para produzir uma toalha. Para essa corrente maximalista, ele é considerado consumidor no momento em que ele compra, ele adquire esse produto que é a lã. Tudo bem? Maravilha. Só não pode comprar lã aqui e revender ali. Aí não é considerado consumidor. Bom, duas correntes para considerar consumidor destinatário final. O que o STJ, o que a jurisprudência superior do nosso país entende sobre consumidor destinatário final? Qual seria o conceito de consumidor destinatário final para o STJ? O STJ adota uma teoria que é a finalista, porém de forma atenuada. O que fala o STJ? A pessoa jurídica, o empresário, eles poderão ser considerados consumidores desde que comprovado o quê? A sua vulnerabilidade. Então, se no caso concreto, meus caros, for comprovada a vulnerabilidade de um empresário, um microempresário, ou de uma pessoa jurídica, aí sim nós poderíamos enxergar a figura do consumidor para o STJ. Então, por mais que o STJ adote a teoria finalista, ele a considera de forma mitigada, de forma atenuada. Ou seja, meus caros, poderão ser chamados de consumidores os empresários e as pessoas jurídicas, desde que comprovada a vulnerabilidade no caso concreto. Tecnicamente, desde que comprovada a hipossuficiência, porque é fenômeno de direito processual a hipossuficiência, e a vulnerabilidade é um fenômeno de direito material, portanto, presumida. Mas, em suma, o STJ, ele deixa bem claro que, comprovada a vulnerabilidade, poderíamos falar também em empresário ou microempresário consumidor. Bom, este é o primeiro conceito de consumidor. Conceito de consumidor em sentido estrito, artigo 2º caput do CDC. Temos mais 3 conceitos de consumidor por equiparação. O primeiro está no parágrafo único do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Primeiro conceito de consumidor por equiparação, parágrafo único do artigo 2º do CDC, que considera consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indeterminável, que age intervindo nas relações de consumo.
Então, é uma forma de tutelar a coletividade. Foi a forma que o Código de Defesa do Consumidor, que a Lei 8.078/90 encontrou para proteger a coletividade. Ainda que eu não